4. A inteligente ou a gostosa. Sempre me senti atraída por histórias, não apenas pelos fatos, mas pela maneira como são contadas. Quando as pessoas vêm à terapia, escuto suas narrativas, mas também a flexibilidade que essas pessoas têm com elas. Será que consideram o que estão dizendo a única versão da história, a versão precisa, ou sabem que a delas é apenas uma das diversas maneiras de contá-la? Estão cientes do que estão escolhendo ocultar ou revelar, ou de como sua motivação em compartilhar essa história afeta a maneira como o interlocutor a escuta? Pensei muito nessas questões quando tinha meus 20 anos, não em relação aos pacientes terapêuticos, mas aos personagens dos filmes e da TV. Foi por isso que, assim que me formei na faculdade, fui trabalhar na área de entretenimento, ou no que todos chamam, simplesmente, de Hollywood. Esse emprego era numa grande agência de talentos, e trabalhei como assistente de um agente júnior de cinema que, como muitas pessoas em Hollywood, não era muito mais velho do que eu. Brad representava roteiristas e diretores, e tinha uma aparência tão juvenil, com suas faces macias e cabelo espesso e caído, que ele constantemente tirava dos olhos, que seus ternos elegantes e sapatos caros sempre pareciam adultos demais para ele, como se estivesse usando as roupas do pai. Na prática, meu primeiro dia de trabalho foi um teste. Glória, dos Recursos Humanos, nunca soube seu sobrenome, todos a chamavam de Glória dos Recursos Humanos, me disse que Brad tinha reduzido seus candidatos a assistente a 2 finalistas, e cada uma de nós trabalharia por um dia como teste. Na tarde do meu teste, voltando da sala de Xerox, entreouvi meu possível futuro chefe outro agente, seu mentor, conversando em sua sala. Glória, dos Recursos Humanos, quero uma resposta até esta noite, escutei Brad dizer. Devo escolher a inteligente ou a gostosa? Fiquei paralisada, chocada. Escolha sempre a inteligente, o outro agente respondeu, e fiquei me perguntando em qual das duas Brad me enquadrava. 1 hora depois, consegui o emprego. E apesar de ter ficado ultrajada com a impropriedade daquela pergunta, senti-me profundamente magoada. Mesmo assim, não tinha certeza do motivo de Brad ter me rotulado como inteligente. Naquele dia, eu só tinha discado uma série de números telefônicos, desligando as chamadas repetidamente, ao apertar os botões errados no confuso sistema telefônico, feito café, devolvido 2 vezes, xerocado um roteiro, pressionei 10, em vez de 1 para o número de cópias, depois escondi os 9 roteiros extras sob um sofá na sala de descanso, e tropeçado no fio de um abajur na sala de Brad, caindo de bunda. A gostosa, concluí, devia ser particularmente estúpida. Tecnicamente, meu cargo era assistente literária de cinema, mas, na realidade, eu era uma secretária que percorria a lista de chamadas o dia todo, discando os números de executivos de estúdio e cineastas, dizendo ao assistente de cada pessoa que meu chefe estava na linha, depois passando a ligação para ele. Era de conhecimento geral na indústria que os assistentes deveriam escutar em silêncio essas chamadas, para sabermos quais scripts tinham de ser mandados para quem, sem a necessidade de instruções posteriores. Mas, às vezes, os participantes da chamada esqueciam-se de nós, e escutávamos todo tipo de fofocas quentes sobre os famosos amigos dos nossos chefes, a quem tinha discutido com o cônjuge, ou qual executivo de estúdio estava muito confidencialmente prestes a ser mandado para o Producers Pasturi, termo figurado para quem conseguisse um acordo de produção pessoal no complexo do estúdio. Se a pessoa que meu chefe estava tentando contatar não estivesse disponível, eu deixava recado e passava para o próximo nome na lista de 100 pessoas a serem chamadas, às vezes sendo orientada a estrategicamente retornar ligações em horários inoportunos, antes das 9h30 da manhã, porque ninguém em Hollywood chegava ao trabalho antes das 10 horas, ou, com menos sutileza, durante o almoço, para não encontrar a pessoa de propósito. Embora o mundo do cinema fosse glamouroso, o holodeck de Brad estava cheio de números de telefones e endereços das casas de pessoas que eu admirava havia anos, o trabalho de uma assistente era o oposto. Como assistente, você buscava café, marcava hora no barbeiro e na pedicure, pegava roupa no tintureiro, filtrava chamadas de pais ou ex-namorados, xerocava e enviava documentos, levava carros ao mecânico, fazia compras pessoais, e sempre, obrigatoriamente, trazia garrafas de água gelada em toda reunião, nunca dizendo uma palavra aos roteiristas ou diretores presentes, os quais você morria de vontade de conhecer. Por fim, tarde da noite, você digitava 10 páginas, com espaço simples, com observações sobre roteiros que vinham dos clientes da agência, para que seu chefe pudesse fazer comentários perspicazes nas reuniões do dia seguinte, sem precisar ler nada. Nós, assistentes, nos empenhávamos muito nessas observações de roteiro, para provar que éramos inteligentes e capazes, e poderíamos um dia, por favor,
Deus, parar de prestar serviço como assistente, com suas obrigações de entorpecer a mente, horário estendido, salário irrisório e nenhuma compensação pelas horas extras. Depois de alguns meses de trabalho, ficou claro que enquanto as gostosas da minha agência recebiam toda a atenção e havia muitas delas no grupo de assistentes, as inteligentes ficavam incumbidas de todo o trabalho extra. Em meu primeiro ano ali, dormi muito pouco, porque ficava lendo e escrevendo comentários em uma dúzia de roteiros por semana, todos depois do expediente nos finais de semana. Mas eu não me importava. Na verdade, aquela era a minha parte preferida do trabalho. Aprendi como criar histórias e me apaixonei por personagens fascinantes com vivências interiores complicadas. Conforme se passavam os meses, passei a confiar um pouco mais nos meus instintos, ficando menos preocupada quanto a sugerir uma ideia boba para uma história. Logo fui contratada como executiva iniciante de cinema, em uma produtora, sob o título de editora de roteiro. Ali, participava de reuniões, enquanto outra assistente trazia a garrafa de água. Trabalhei junto a roteiristas e diretores, debruçando-me sobre o material em uma sala e analisando cena por cena, ajudando a fazer as mudanças que o estúdio queria e evitando que os roteiristas, que frequentemente se sentiam zelosos do seu material, ficassem furiosos ou ameaçassem abandonar o projeto. Essas negociações se revelariam um ótimo treino para a terapia de casais. Às vezes, para evitar distrações no escritório, eu trabalhava como cineastas de manhã cedo, no meu primeiro apartamento, minúsculo, escolhendo, na noite anterior, o que servir no café da manhã, enquanto pensava, e amanhã, John Little vai comer este bagel na minha sala de visitas de quinta, com o carpete medonho de parede a parede, e o teto com textura de pipoca. Tem coisa melhor? E então teve, ou, pelo menos, foi o que pensei. Fui promovida. Eu tinha batalhado muito por essa promoção e a queria muito. Até consegui-la de fato. A ironia do meu trabalho era que grande parte da função criativa acontece quando não se tem muita experiência. Quando você está começando, você é a pessoa dos bastidores, aquela que faz todo o trabalho com o roteiro no escritório, enquanto as pessoas mais qualificadas estão fora, adulando talentos, almoçando com agentes, ou passando por sets de filmagem para dar uma olhada nas produções da empresa. Quando você se torna uma executiva de desenvolvimento, passa do que é conhecido como executiva interna para externa, e se você foi uma garota sociável no ensino médio, este trabalho é para você. Mas se era a garota grudada em livros, que ficava mais feliz trabalhando com uma dupla de amigas na biblioteca, preste atenção no que deseja. Agora, eu tentava, desajeitadamente, o dia todo me socializar nos almoços e reuniões. Além disso, o ritmo do processo começou a parecer milenar. Poderia levar muito tempo, literalmente anos, para um filme ser feito, e tive a sensação desanimadora de estar no trabalho errado. Tinha me mudado para um duplex com uma amiga, e ela observou que eu estava assistindo a TV toda noite. Tipo, de um jeito patológico. Você parece deprimida, ela disse, preocupada. Eu disse que não estava deprimida, só estava entediada. Não tinha pensado que se a única coisa que te mantém ativo o dia todo é saber que vai ligar a TV depois do jantar, provavelmente você está deprimida. Um dia, nessa época, eu estava almoçando em um restaurante muito agradável com uma gente muito simpática, que contava sobre uma negociação muito boa que tinha feito, quando notei que pela minha cabeça ficavam passando 4 palavras, não. E estou. Nem. Aí. Não importava o que a gente dissesse, essas 4 palavras passavam circulando, e não pararam quando veio a conta, nem no caminho de volta ao escritório. No dia seguinte, elas também chacoalharam na minha cabeça, e também nas próximas semanas, até que, finalmente, tive que admitir, meses depois, que elas não iriam embora. Não. E estou. Nem. Aí. E uma vez que a única coisa que eu realmente parecia dar importância era assistir à TV, já que a única hora em que eu sentia alguma coisa, ou talvez, para ser mais precisa, a única hora em que eu sentia a ausência de algo desagradável que não conseguia identificar era quando estava imersa naqueles mundos imaginários com novos episódios chegando semanalmente, como relógio, candidatei-me a um trabalho na televisão. Em poucos meses, comecei a trabalhar em desenvolvimento de séries na NBC. Era como um sonho tornando-se realidade. Pensei, vou de novo ajudar a contar histórias. Melhor ainda, em vez de desenvolver filmes independentes, com finais perfeitamente elaborados, vou trabalhar em séries.
Com o passar de vários episódios e temporadas, estarei ajudando a audiência a conhecer seus personagens favoritos, camada por camada, personagens tão falhos e contraditórios como todos nós, com histórias igualmente confusas. Parecia a solução perfeita para o meu tédio. Eu levaria anos para perceber que tinha resolvido o problema errado.